Capítulo 3. O desafio de conciliar. Desejos em viagens de família. Viajar para mim sempre foi sinônimo de aventura, descobertas e aprendizado. Em todas as viagens internacionais que fiz até hoje, nunca precisei pensar além dos meus próprios desejos. Minha esposa e minha filha, por diferentes razões, nunca haviam embarcado comigo nessas jornadas. Minha esposa, com seu perfil mais tranquilo, é o oposto do meu espírito aventureiro. Minha filha, por ser ainda menor, tornava viagens internacionais algo impraticável até certo ponto. Porém, desta vez, a viagem era diferente. Ela vinha carregada de um significado especial, porque eu havia feito uma promessa a mim mesmo. Depois de conquistar metas pessoais que exigiram 6 anos de dedicação, estudos e sacrifícios, eu prometi que, ao alcançar meus objetivos, retomaria minhas viagens internacionais. Mas desta vez, com a minha família. Agora que o momento chegara, a realidade apresentava desafios que iam além de comprar passagens ou planejar roteiros. Era preciso alinhar gostos, desejos e expectativas completamente distintos. Machu Picchu sempre foi um lugar especial para mim. Já estive lá 3 vezes, sem a família, e cada visita foi marcada por descobertas e reflexões profundas. Esse destino, repleto de história e mistério, representa muito mais do que um ponto turístico. É um lugar onde me conecto com o passado, com a grandiosidade das realizações humanas e com a simplicidade da vida em suas formas mais primitivas. Desde a primeira vez que estive lá, sonhava em um dia levar minha família para compartilhar comigo essa experiência transformadora. Minha conexão com Machu Picchu vai além das visitas. Na época das minhas viagens, antes da chegada dos celulares Android e câmeras modernas, carregava comigo uma filmadora de mão que gravava em fitas de 8mm. Levar esse equipamento era quase como carregar uma parte do meu coração. Durante o dia, explorava cada canto dos pontos turísticos visitados e à noite, enquanto descansava, usava uma placa de captura Pinnacle Studio para converter as imagens capturadas para o formato digital. Esse trabalho manual era exaustivo, mas também gratificante. Era minha maneira de preservar as memórias e transformar minha jornada em algo que pudesse ser compartilhado. Essas gravações se transformaram em um documentário que ainda vive no YouTube, como um registro de minhas aventuras e de um sonho que, até então, eu vivia sozinho. Esse projeto representa não apenas minhas experiências, mas também minha paixão por registrar momentos e histórias que carregam significado. Quando pensei em levar minha família para Machu Picchu, imaginei compartilhar com elas tudo isso: a história, as reflexões, o significado. Mas o sonho de levá-las comigo encontrou uma barreira inesperada. Para minha esposa, a ideia de viajar para ver pedras não era atraente. Sua visão de uma viagem perfeita envolve conforto, hotéis e praias, totalmente o oposto do meu espírito aventureiro e curioso. Com Machu Picchu fora de questão, comecei a pensar em uma alternativa que pudesse unir, de alguma forma, nossos gostos. Foi então que a ideia da Europa surgiu. Era um destino que, além de carregar toda a história e a cultura que eu buscava, também poderia oferecer o conforto e as experiências que minha esposa aprecia. Além disso, tínhamos um plano antigo de morar na Europa, mais especificamente em Tirana, na Albânia. Aproveitei essa ideia para propor: e se fizermos uma viagem para a Europa? Podemos aproveitar para visitar a Albânia e passar um tempo lá, já que falamos em morar fora um dia. Para minha surpresa, ela topou, mas com uma condição bastante peculiar. A viagem teria que durar apenas 10 dias. Por mais animadora que fosse a ideia de minha esposa topar a viagem, o limite de 10 dias parecia inviável para o que eu tinha em mente. 10 dias não eram suficientes para conhecer a Albânia, explorar lugares históricos ou até mesmo sentir o clima de um possível lugar para morar. Era pouco tempo para conciliar todas as expectativas. Não concordei com a proposta, mas também não queria insistir em algo que não funcionasse para ela. Foi nesse momento que uma ideia diferente surgiu. Pensei: e se dividirmos a viagem em 2 partes?
propus algo que parecia mais equilibrado. Em vez de viajarmos todos juntos desde o início, eu poderia sair primeiro, sozinho, para viver minhas aventuras, explorar os lugares que sempre quis conhecer e me dedicar a experiências que talvez não agradassem à minha família. Depois de alguns dias, nos encontraríamos em um ponto específico na Europa, onde a viagem mudaria de formato. A segunda parte da jornada seria mais leve, voltada para os gostos dela e momentos em família. Essa ideia trouxe um novo fôlego ao planejamento. Por um lado, eu teria a liberdade de mergulhar nas minhas paixões por história e cultura. Por outro, poderia criar memórias inesquecíveis ao lado delas, respeitando o que cada um valoriza em uma viagem. Era o melhor dos dois mundos, mas claro, isso criava um novo desafio. Definir para onde eu iria, para onde elas gostariam de ir e como alinhar tudo no mesmo roteiro. Conciliar desejos tão diferentes é, sem dúvida, um dos maiores desafios em uma viagem em família. Para mim, viajar sempre foi uma busca por algo maior, conhecimento, reflexão e significado. Para minha esposa, é um momento de desconexão, conforto e leveza. Apesar dessas diferenças, acredito que o verdadeiro espírito de viajar está em encontrar o equilíbrio entre o que queremos e o que podemos compartilhar. Com esse novo plano, a próxima etapa do meu planejamento era escolher os destinos e definir os períodos de cada parte da viagem. Afinal, como transformar essas ideias em algo viável? E como garantir que cada um de nós aproveitasse ao máximo essa experiência? No próximo capítulo, entraremos nessa nova fase do planejamento, onde sonhos começam a ganhar forma e possibilidades se tornam realidade. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e ative o sininho para receber o próximo capítulo.